Voltamos à entrevista com o Jorge Lins, presidente da ACDA, Associação dos Cronistas Desportivos de Alagoas, ele que veio falar conosco a respeito do esporte de maneira geral e diretamente, mais especificamente, quanto ao 41º Congresso da ABRACE, Associação Brasileira de Cronistas Esportivos, que acontece de 26 a 29 agora, de agosto, aqui em Maceió, no Centro de Convenções. Jorge Lins, na abertura desse segundo bloco, vamos falar um pouquinho sobre a nossa ACDA. O que é que você teria a nos dizer aos nossos associados sobre a nossa entidade? Flávio, eu fazia referência à história dessa entidade, que você contribuiu, ainda hoje, né, nos dá aquela condição, transmite a sua experiência, né, com o avanço, com o crescimento do dia a dia que nós observamos nesse mundo contemporâneo. A nossa ACDA, ela que existe para dar assistência aos seus associados, ela, quando eu assumi, né, com um trabalho desenvolvido por vários e vários companheiros, entre eles eu sempre ressalto, Flávio Gomes de Barros, né, eu sucedi a Jorge Moraes. E a missão foi exatamente dar continuidade a essa história bonita da nossa entidade. Entidade que foi fundada no ano de 1943, mas durante todo esse período, esse longo período, uma história de muita luta, lutas e mais lutas, para que essa entidade não só dê assistência, mas proporcione também a contribuição, a capacitação, a qualificação dos nossos companheiros. Então, quando nós assumimos, nós idealizamos um plano de gestão para a CDA, vimos desenvolvendo, procurando agregar os companheiros, juntando, idealizando, para que nós possamos movimentar a nossa entidade. E temos sido felizes. Já realizamos 8 encontros regionais, fomos a várias cidades do interior, pretendemos atingir a meta de 10 encontros. Após o Congresso, no mês de outubro, iremos ao Sertão de Alagoas e iremos à Zona da Mata. Então, fechando um círculo de 10 encontros regionais, onde nós levamos palestras, debates com esses companheiros, visando não só o fortalecimento da entidade, mas a união da categoria e despertar para a verdadeira missão do cronista esportivo. Jorge Lins, falar agora no plano nacional. Como é que você avalia a estrutura atual do futebol brasileiro? Esse futebol brasileiro ele está necessitando exatamente de uma mudança, ou mudanças, não é? No seu aspecto estrutural, gestão. Já estão sendo tomadas várias providências, a partir da entidade mundial, que é a FIFA, com candidatos como o Zico, né, em nível de Brasil, se candidatando a esse cargo maior do futebol mundial, como também em nível de CBF. O futebol precisa ser levado mais a sério, a gestão tem que ser encarada com mais responsabilidade, porque o torcedor, que é o produto final do futebol, o torcedor se decepciona a cada dia, inclusive com irregularidades nessa gestão, na corrupção, a partir da entidade nacional. Nós convidamos a CBF para vir participar do nosso evento. Havia nos contatos iniciais essa possibilidade, mas com o agravamento da crise em nível de FIFA, a CBF preferiu recuar e fazer uma reflexão interna, inclusive movimentos admitindo a entrada dos clubes, essa mudança da conjuntura do futebol brasileiro. Já fazia, por necessidade, isso ser realizado há bastante tempo. Mas de agora em diante, nós acreditamos que a situação tende a mudar. Bom, agora falando do ponto de vista técnico, a que você atribui os insucessos recentes da seleção brasileira? É a questão da preparação, da estruturação, da gestão. O futebol brasileiro, em nível de gestão, de conjuntura, a partir das tão comentadas divisões de base.
os clubes não têm dado essa devida atenção. Alegam a falta de condições, meus caros telespectadores, meu bom Flávio Gomes de Barros, que não existe condição, não existe suporte financeiro para que esses clubes possam desenvolver, dar maior assistência a essas divisões de base, coisa que eu não acredito. Falta tão somente a consciência da estruturação, da organização, do planejamento desses clubes, inclusive em nosso estado, para que nós tenhamos a descoberta de novos talentos, de novos valores, até chegarmos à seleção brasileira. A questão é estrutural, passa pelo aspecto técnico, precisa haver também uma revolução no aspecto do conhecimento, da capacitação dos técnicos desse futebol brasileiro. Eu concordo com você nesse aspecto de os clubes alegarem que não têm condições financeiras, e na verdade tem. E vou dar um exemplo. Tem saído muitos jovens do Brasil, alguns deles até já começando no futebol profissional, salário, por exemplo, de R$50 mil. Aí esse jovem vai para o exterior, volta 2 anos, 3 anos, ganhando 300 mil, 400 mil, 500 mil. Então a questão não é falta de dinheiro. Exatamente. Eles podem pagar. Exatamente. Agora preferem trazer jogadores depois, mas ou contratar, ou repatriar, como a gente usa, né, essa expressão, jogadores que ganhavam bem pouco, há 2, 3 anos atrás, 6 vezes, 7 vezes mais o salário eles pagam, ou seja, podem pagar. É verdade, Flávio. A questão passa exatamente por essa organização do futebol. O futebol brasileiro é preciso. Agora a CBF já está formando grupos, não é? O grupo que vai cuidar exatamente de apresentar projetos em nível de Série A, Série B, Série C e Série D. Inclusive, um jovem gestor alagoano, o presidente do ASA de Arapiraca, né, ele foi escolhido como o representante dos clubes da Série C, em nível de Nordeste. Então, esses gestores vão exatamente elaborar um plano para ser apresentado por divisões, por séries, à Confederação Brasileira de Futebol, para que haja uma mudança, uma modernização na forma que hoje funciona o futebol brasileiro. Ainda a seleção brasileira, Jorge, há quem sugira, como forma até de incentivar quem atua aqui no Brasil, que só sejam convocados para a seleção brasileira, como era no passado. Os jogadores que atuam realmente no futebol brasileiro, não convocar ninguém do exterior. O que você acha dessa ideia? A ideia é muito boa. Agora, nós temos a escassez desses valores. Os valores que se destacam vão para o exterior. No exterior, né, eles se deparam com uma estrutura de preparação, com técnicos com uma outra visão, né, uma outra qualificação, e aí onde acontece o diferencial. Né? A forma como o futebol brasileiro estagnou, estacionou, parou, e o crescimento exatamente dos clubes no âmbito internacional. Então, os clubes estrangeiros estão evoluindo, a mentalidade é diferente. Já se pensa até, ou já se pensou, em trazer técnicos, né? Importar técnicos aqui para o Brasil, vindos do exterior, porque há uma limitação no entendimento daqueles que estão à frente, principalmente da crítica, da crônica esportiva, de que os técnicos estão despreparados. Outra questão, Jorge, a diminuição do tempo de realização dos campeonatos regionais. A gente tem isso na prática de uns anos para cá e acontece, isso gera coisas como, por exemplo, clubes ficarem 8 meses durante um ano sem atividade, no que se inclui um clube da tradição do CSA, um clube que tem mais títulos em Alagoas, do futebol profissional, está aí, mais uma vez, 8 meses sem atividade profissional, sem oferir nenhum tipo de receita. O que pode ser feito essa avaliação para corrigir uma situação dessa? Exatamente. O panorama que se apresenta nessa conjuntura de CBF, de campeonatos, Copa do Nordeste, campeonatos brasileiros, né? As competições estaduais, elas estão sucumbindo, não é? Não despertam mais interesse dos participantes, não é?
como também a própria entidade nacional precisa rever isso aí, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Os regionais, no meu entendimento, mesmo com a evolução das coisas, eles são necessários. Não é? Nem todo clube, nem todo estado tem, ou municípios, têm condições de alçarem, né, voos maiores. Então, os regionais fazem parte de uma tradição. Não podemos viver do passado, do tradicionalismo, mas precisamos, sim, manter os regionais, porque é também uma oportunidade. Saindo das divisões de base, esses atletas, esses valores da terra, aparecerem nos clubes que hoje têm essas divisões, a de base e a de profissionais. Ok, nosso agradecimento a Jorge Lins, presidente da Associação dos Cronistas Desportivos de Alagoas, a ACDA, que organiza agora de 26 a 29 de agosto no Centro de Convenções de Maceió o 41º Congresso da ABRACE, Associação Brasileira de Cronistas Esportivos. Nós agradecemos também a você, telespectador.